Olá, eu sou a Milena, trabalho aqui na área de conteúdo da Galícia Educação e hoje a gente tem dois convidados ilustres que vão acompanhar aqui a gente num bate-papo. A gente tem a deputada federal Tabata Amaral e o candidato a deputado estadual Israel Alexandre. Então a gente vai bater um papo em relação a um pouco do que eles propõem e também em relação à educação, é claro. Então, começando aqui, gente, muito obrigada pela presença. É um prazer ter você aqui, Tabata, Israel. Espero que vocês possam aproveitar a nossa conversa e compartilhar um pouco das suas ideias, que a gente está muito feliz em ouvir. Um ponto que converge nas pautas de vocês é a educação. Vocês dois falam muito da importância da educação como um mecanismo de mudança positiva dentro da sociedade e especificamente sobre a educação como um mecanismo de crescimento profissional e de mudança para a vida das pessoas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco qual é essa importância, de que forma a educação ela realmente transforma, né? Por favor. Olá, pessoal. Estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada, Milena. Muito obrigada, Israel. Muito obrigada, Galícia Educação, pelo convite. E chega assim, abre um sorriso no rosto, né? Quando a gente fala sobre isso. Para mim, educação é sobre você ampliar os horizontes. É sobre você, ao dar oportunidades para uma criança, ao mostrar para ela as muitas possibilidades que existem, é sobre permitir que ela sonhe, que ela seja quem ela quer. E isso sempre foi muito marcante na minha vida. O quanto que a educação, com cada oportunidade, cada bolsa de estudos, cada professor que me ajudou, foi fazendo com que o meu mundo fosse maior. E para mim, educação também é sobre conhecimento. É sobre a gente entender que a construção de um Brasil mais desenvolvido, de um estado de São Paulo mais justo, passa pelo conhecimento. Conhecimento para a gente melhorar a nossa saúde, conhecimento para a gente melhorar a segurança, melhorar a própria educação. Então, eu gosto de dizer que educação e conhecimento salvam vidas. Eu tenho muitos dados que mostram isso. Então, para mim é isso, assim, é sobre vida, é sobre ampliar horizonte, é sobre a gente poder sonhar e ser quem a gente quiser, independente de qualquer característica, independente de onde nasceu, independente de cor da pele, independente de gênero e por aí vai. Perfeito. Israel, você pode Bom, falar um pouco sobre esse papel da educação, então? claro, também. Eu tô, na verdade, na minha primeira disputa eleitoral e se eu fosse escolher um tema como prioritário, de acordo com a minha formação ou de acordo com a minha vivência profissional até o momento, né, tenho 39 anos hoje, não seria muito provavelmente educação, porque eu trabalhei com diversas outras coisas, eu sou formado em direito e nunca trabalhei especificamente com educação. Mas quando eu penso tanto na minha história de vida, a história de vida da família, e principalmente quando eu penso no que todo político, qualquer mandatário, qualquer pessoa que disputa um cargo eletivo deveria trazer como prioridade, não tive como não colocar a educação em primeiro lugar, porque como a Tabata falou, é o único agente capaz de realmente transformar a sociedade. Eu vejo muito hoje em dia o discurso da meritocracia e eu não desvalorizo de forma alguma o talento individual, o esforço da pessoa, de forma alguma desvalorizo isso. Mas eu acho que a gente só pode valorizar de alguma forma a meritocracia se houver uma oportunidade, inicialmente. E hoje o que a gente vê é uma desigualdade de oportunidades muito grande no Brasil. Não tem como falar em meritocracia se uma pessoa tem tantas oportunidades na vida, outra pessoa tem tão pouco, determinado de acordo com o local que ela nasceu, de acordo com a classe social que ela nasceu. Então acho que para a gente começar a pensar o Brasil do futuro e de alguma forma, a partir daí sim, cada um poder se desenvolver seu talento, primeiro a gente tem que pensar em criar oportunidades para todos. E criar oportunidades para todos a gente só consegue através da educação, de colocando isso como prioridade de fato, não num determinado governo, não por 4 anos, mas como sociedade por um longo período. Perfeito, muito obrigada. É sobre isso, né? Então, literalmente sobre dar oportunidades para todos, assim. Em 2014, você foi uma das cofundadoras do
Mapa Educação, Uhum. e você falou ao longo dos seus estudos que você fez em Harvard e também nessa fundação do Mapa Educação, da importância de não apenas tornar a educação mais acessível a todos, mas tornar a educação de qualidade para as pessoas. Não é só sobre ter a educação disponível, mas sobre a qualidade da educação disponibilizada. Você pode contar um pouco mais para a gente sobre Claro. isso? Acho que emendando com o que a gente estava falando antes, a gente precisa entender enquanto sociedade que, assim, é impossível que o Brasil seja mais justo, seja mais desenvolvido, seja mais ético. É impossível pensar um Brasil melhor se não for por meio da educação. E eu sempre carreguei esse incômodo de por que é que as pessoas não entendem? Por que é que elas insistem por outros caminhos se o caminho é um só? É esse o da educação. E o meu ativismo foi muito de gritar quando necessário e falar, olha, minha gente, isso aqui está acontecendo. E quando a gente fala de acesso versus qualidade, ou os dois juntos, meu pai ele não teve a oportunidade de terminar o ensino fundamental. E minha mãe também não pôde terminar o ensino médio. Mas depois ela voltou na educação de jovens e adultos, e eu comento, e hoje ela é formada na educação básica. E meu pai falava muito com a gente, na minha época, escola pública era coisa de rico. E o que ele queria dizer com isso? Que a gente tinha uma escola pública boa no passado, mas que só uma elite urbana acessava, que era para muitos poucos. E o Brasil, ao longo de diferentes governos, fez um esforço muito importante de colocar quase todo mundo para dentro. Quase porque a gente tem muita evasão e abandono no ensino médio, quase porque a gente não tem ainda um acesso garantido no ensino superior, no ensino técnico, tem problemas. Mas qual é o maior problema hoje da educação básica? É qualidade. É saber que um jovem chega no final do ensino médio sem saber o que deveria de português. Muitos sem ter aprendido fração, o básico da matemática. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa debater a formação dos professores, que ainda é muito teórica, distante da prática. Pensar estratégias nacionais de atração dos melhores talentos. Hoje, de cada 100 jovens, 5 querem seguir essa carreira. Tá errado. Tem que criar incentivo, tem que enfrentar essa violência que acontece na sala de aula. E também trabalhar na formação continuada desses profissionais da educação. Porque são treinados em diversas matérias, mas não aprendem diferentes metodologias de ensino, não aprendem a lidar com aquela sala de aula complexa, diversa. Então, para mim, quando a gente pensa na qualidade da educação básica, são muitas lutas. E essas lutas eu travo diariamente. Mas tem duas talvez. Uma que é o mais pano de fundo, que foi a luta do Mapa Educação, juntar jovens ativistas do Brasil inteiro para encher o saco de político, para ir para a rua, para ir para a imprensa e dizer: educação importa. E se a gente não mudar a política, a gente não vai mudar a educação. Mas tem uma segunda coisa que é entender que a gente não vai mudar a educação brasileira, não vai melhorar a sua qualidade se a gente não olhar para os profissionais da educação. Perfeito. Isso é uma pauta que você trata bastante também, Israel, né? A capacitação dos profissionais da educação, dos professores, e também da questão do ensino continuado, né? Não é um ensino que ele vai até certo ponto e para, mas que ele é contínuo ao longo da vida toda. Você pode falar um pouco mais sobre isso? O assunto é extremamente complexo, são diversos fatores, mas eu concordo com a Tabata que o principal talvez seja a formação e a valorização do profissional, que é ele que está na sala de aula. Tem diversas condições que melhoram ou pioram a educação, como, por exemplo, estrutura, acesso a ferramentas de educação. Hoje em dia a gente tem recursos de tecnologia que ajudam muito na educação, mas não adianta você ter tudo e não ter um bom profissional ali dentro da sala de aula, que é o local mais importante onde de fato acontece a educação. Eu tenho falado muito também, e ela falou dos desafios que os professores enfrentam, e eu acho que tem uma outra coisa que a gente como sociedade precisa encarar. Eu vejo que hoje falta também um pouco da cultura, por uma parte da sociedade, de que a educação é o caminho. A gente, além de ter que melhorar a educação, ela está lá disponível e de qualidade, a gente tem que criar consciência na sociedade, nos jovens, nas crianças, desde pequenininho, da importância da educação. Porque a gente tem, realmente, hoje em dia, não acho que isso é transferir a culpa para quem está lá, para os jovens, mas de alguma forma, em determinados locais, um certo desinteresse nisso. E isso também tem que ser incentivado. E eu falo também, assim como a Tabata, da importância disso na minha vida. Sem querer comparar, porque em diferentes escalas, mas eu vim de escola pública também, estudei meu ensino fundamental todo em escola pública e depois só o
o ensino médio no ensino privado também, porque consegui uma bolsa integral, mas na cidade americana. Mas eu tinha dentro de casa, eu não posso me comparar com os alunos que estudavam comigo nos mesmos colégios que eu estudei, porque eu tinha dentro de casa um ambiente muito voltado para a educação. Minha mãe incentivando a leitura, tanto meu pai quanto minha mãe são os únicos, primeiras pessoas das famílias deles a cursarem um nível superior. Em outras condições, meu pai só quando ele entrou tinha um bom emprego e a empresa pagou para ele uma faculdade que ele podia fazer à noite, mas isso sempre teve dentro de casa como um incentivo e da importância da educação. Eu acredito que além de melhorar a educação, por isso que eu falo de pacto da sociedade, isso envolve todos os setores, não só o governo, envolve a população, envolve a imprensa, envolve de criação da cultura, da necessidade da educação, de que só através da educação a gente consegue transformar o país. Então, além de estar lá disponível o equipamento, de estar disponível os professores bem treinados, a valorização da educação é uma coisa que não é só da administração pública, dos políticos, é uma coisa que tem que permear toda a sociedade também. Não, completamente, né? Inclusive, é um esforço que a gente trabalha aqui de pensar na educação como um mecanismo sempre presente e não só nos níveis básicos, que são tão essenciais, mas também nos níveis seguintes. Então, continuar esse processo de aprendizado, de capacitação profissional para que a gente consiga realizar a mudança, né? Então, Tabata, uma das suas propostas de campanha é o Marco Legal do Ensino Médio, né? Onde você fala da importância do ensino profissionalizante, a evasão no ensino médio ela é muito alta, como você disse, e você fala de como no Brasil a gente tem aproximadamente 8%, se eu não me engano, de alunos que cursam o ensino técnico junto com o ensino médio, enquanto em outros países esses índices são muito mais altos. Mas a gente sabe que essa questão da educação continuada, ela não é só uma questão do ensino básico, ela é uma questão que tem que ser cultivada ao longo de toda a vida. Então, como vocês entendem, né, como você entende a importância da educação continuada nos níveis de graduação, de pós-graduação e subsequentes? Perfeito, eu adoro esse tema. Eu sou uma das coordenadoras da bancada da educação no Congresso e eu coordeno justamente a parte de ensino médio e ensino técnico. Por quê? Porque acho que são as áreas que estão mais largadas, assim. A sociedade olha muito pouco para a educação e olha especialmente muito, muito pouco para essas duas temáticas. E a gente falou aqui sobre essa cultura de não valorização da educação, a gente falou sobre os problemas de formação e valorização dos profissionais da educação, mas tem um terceiro problema que é muito presente na periferia, que é como que a gente faz essa escola pública ser mais interessante do que o crime? Como é que a gente faz essa escola dar ferramentas para esse jovem, para ele conseguir ir bem numa entrevista de emprego, para ele poder sonhar, para ele conseguir, sabe, construir a vida dele. Não é o que acontece hoje. Então, ao longo de 3 anos, eu batalhei pelo Marco Legal do Ensino Técnico, a gente conseguiu aprovar o marco na Câmara, ele está no Senado agora, e eu digo, se Deus abençoar e o povo votar e eu estiver lá no próximo mandato, essa vai ser uma das minhas prioridades. Aprovar o marco legal no Senado e batalhar, fiscalizar para que ele seja implementado. E aí, de onde vem esse projeto? Primeiro, para ir contra uma concepção muito antiga de que o técnico é para quem não conseguiu fazer superior. Na prática, o jovem de periferia não está nem terminando o ensino médio. O que a gente tem que mirar é em uma educação ao longo da vida. A gente está vendo uma robotização, uma super revolução tecnológica. E aí McKinsey, Oxford dizendo, olha, daqui 10 anos, metade das profissões que vão existir não existem ainda. Como é que você se prepara para isso? O tal das habilidades socioemocionais, mas como que você cria um sistema em que a gente volta para a sala de aula de forma constante ao longo da vida. Então, o Marco Legal é um projeto amplo, mas uma coisa que ele faz é criar trilhas de conhecimento. Ou seja, cada novo curso técnico, cada pós, cada graduação entra em uma trilha. E aí, se aquela pessoa quiser continuar naquela trilha, existe o aproveitamento de créditos. Então, uma formação técnica durante o ensino médio, esses créditos são reaproveitados para que aquela pessoa ela tenha uma graduação em um período menor, se ela quiser. E aí você vai ter aquele acúmulo de créditos para valorizar todo o conhecimento que ela acumulou. E aí a gente parar de pensar, a faculdade são 4, 5 anos. Não, a gente quer que cada aprendizado seja certificado.
para ela ir construindo essa trilha de conhecimento. A gente também traz a necessidade de se avaliar ensino técnico profissionalizante, é a única área de ensino que não é avaliada no Brasil, e dessa construção desse currículo ser feita junto com os jovens e com a iniciativa privada, que sabe o que se faz, o que ele sente falta na hora de contratar uma pessoa. Então, é um projeto super amplo, é uma das minhas principais bandeiras, e é um convite para que a gente pare de pensar a educação olhando para trás. A educação tem problemas tão antigos quanto, enfim, o nosso Brasil, né? Alfabetização, falta de saneamento básico, a nossa luta intensa para que as escolas tenham absorventes, porque isso também importa, mas acho que a gente tem que dar conta desses problemas todos mirando o futuro. E o futuro aponta para a aprendizagem ao longo da vida. Perfeito. Eu posso só fazer um complementozinho? Eu tenho Claro. muito pouco a acrescentar ao que a Tabata falou sobre ensino técnico profissionalizante, Perfeito. até porque conhece muito melhor o assunto do que eu, mas acho que a gente tem que encarar um outro desafio, que é como manter, eu tenho estudado bastante a questão da escola em período integral. Em idades mais jovens, ensino fundamental, é uma questão muito tranquila, porque é difícil negar os benefícios. É um benefício para os pais, para a mãe, principalmente, quando precisa trabalhar, saber que o filho está em período integral na escola, saber que ele está sendo bem alimentado, que ele está aprendendo, quando ele poderia estar na rua, fazendo alguma outra coisa que não seria legal para o futuro dele. Mas quando a gente vai falar do ensino técnico, e a gente acrescentando, que eu acho extremamente importante, o ensino técnico profissionalizante junto com o ensino médio, criando mais vagas e mais oportunidades para os jovens, a gente tem que, junto a isso, encarar como que o jovem que precisa, nessa idade, a partir dos 15, 16, 17 anos, ajudar em casa de alguma forma, vai se manter na escola e não vai sair da escola em período integral, justamente porque ele precisa trabalhar para sustentar a casa, porque já começa às vezes uma cobrança, por necessidade mesmo, dentro de casa dos pais, de que ele precisa contribuir em casa. Então acho que é uma discussão difícil que a gente tem que travar também, de formas de incentivar, de ligar bolsas de incentivo à manutenção do jovem na escola. Eu vi que acho que é um debate que, conforme vem ganhando espaço o ensino em período integral, esse debate tem que ir em paralelo também de mecanismos de manter o jovem na escola. A gente viu, com a pandemia, aumentar muito a evasão e o abandono escolar, porque esse jovem saiu para trabalhar porque ele não teve educação online. Isso foi um mito na periferia. Metade dos jovens que moram em favela não estudaram durante a pandemia, muito por falta de acesso à internet, de qualquer estrutura. E aí essa proposta que eu estou defendendo é justamente para manter esse jovem na escola. É uma experiência que já foi testada em Rio e Niterói, deu super certo. Você pagar uma poupança, uma renda, para segurar esse jovem que vem de uma família de baixa renda, e aí ao final de cada ano que ele conclui do ensino médio, ele recebe um depósito. Foi uma experiência linda que foi testada em Rio, Niterói, no México, reduziu em 1/3 a evasão escolar, aumentou o rendimento de todo mundo. E o mais legal, eu adoro falar de políticas baseadas em evidências. Então vamos estudar o impacto, vamos ver quanto custa. E tem um economista, que é o Paes de Barros, que ele já calculou o custo da evasão escolar para o Brasil. Se a gente for trazer para os valores de hoje, pós-pandemia, é coisa de quase 500 bilhões de reais por ano. Porque o jovem que não termina o ensino médio vive 4 anos a menos, tem mais chance de ter uma doença grave, de ir para o crime, de ter um emprego precário e por aí vai. E aí, essa poupança em ensino médio custa 1,7 bi por ano. Ou seja, fazendo as contas aqui, a gente tem um projeto que você coloca 1,7 bi e você tem um retorno de 170 bilhões de reais. Educação é isso. É um investimento de altíssimo impacto. Vou seguir lutando, se for reeleita, para que a gente tenha poupança em ensino médio, mas vou te pedir que, se estiver na Assembleia do Estado, você brigue com o governador. Existe um programa hoje aqui em São Paulo, muito mal desenhado, um valor muito pequeno, não chega em todo mundo, e acho que você vai ter muita condição lá, se eleita, se Deus quiser, de brigar para ser uma poupança acessível, sem barreira, que de fato mantenha esse jovem na escola. Então, eu só queria fazer meu lobby aqui. Não tenha dúvida que eu assumo esse compromisso. Que bom. E será uma das minhas bandeiras junto Tenho lá certeza. também. A gente vive uma era que é de constante digitalização e a tecnologia é cada vez mais presente nas nossas vidas. E uma das propostas de campanha do Israel é que a gente traga o uso da tecnologia como um mecanismo de integração cultural. Então eu queria entender como vocês percebem a tecnologia como mecanismo de integração cultural, mas também da integração educacional.
a tecnologia ela foi muito presente nas nossas vidas, na educação, nesse período que teve da pandemia, foi necessário, mas é uma tendência e as pessoas estão aderindo cada vez mais. A gente tem acesso à educação muitas vezes pela tecnologia. E também há vários conteúdos culturais que muitas vezes, talvez pessoas da periferia ou com uma renda um pouco mais baixa não tinham acesso. Como vocês entendem esse papel da tecnologia para essa integração? Eu não tenho dúvida da importância da tecnologia tanto na educação quanto na cultura. Acho que a gente tem instrumentos públicos de incentivo à cultura e essa questão tecnológica, a ampliação do acesso à cultura, ele pode fazer parte desses instrumentos como critérios de avaliação de projetos. Acho que isso é muito importante. Na educação, eu acho que até dispensa explicar atualmente a importância da tecnologia, principalmente a partir da pandemia, que nós somos obrigados a fazer essa migração. Acho que é uma coisa um pouco sem volta, mas tanto na questão cultural, para falar de acesso ampliado à cultura por meio da tecnologia, quanto na questão educacional, a gente tem que falar primeiro de inclusão. A gente tem que falar primeiro de acesso a equipamentos, a ferramentas e à internet, porque não tem condições normalmente. A Tabata citou isso anteriormente com muita propriedade também, de que metade dos alunos Que moram em favelas. tiveram dificuldade, não conseguiram se educar nesse período da pandemia. E até quando eu falo de digitalização de serviços, de desburocratização, de cidades inteligentes, tudo parte da inclusão digital e muitas vezes até do letramento digital, porque a gente não pode esquecer também, a gente tem uma geração de jovens que já cresce, mesmo em locais periféricos, com muita facilidade de utilização, de acesso, de mexer em celular, de mexer em computador, mas tem uma outra parte da população que não cresceu com acesso a isso e cresceu em condições favoráveis. E mesmo que você dê um equipamento, um computador, um tablet, um celular e uma rede Wi-Fi gratuita na mão da pessoa, principalmente de idosos, a partir de uma certa idade, vão ter dificuldade de utilizar. Então eu defendo muito a tecnologia como acesso à cultura, como acesso à educação, mas partindo da inclusão. Inclusão significa disponibilização das ferramentas necessárias e inclusão também significa o letramento digital para quem pode ter algum tipo de dificuldade de utilização da tecnologia. Perfeito. Em 30 segundos, internet hoje não é um luxo, é um direito básico. A gente vê isso na educação, quanto que essas tecnologias que abrem mais possibilidades, se a gente não fizer um trabalho ativo de inclusão, de garantir esse acesso, elas só vão ampliar a diferença que existe entre aquele aluno na escola particular mais top e aquele aluno na escola pública mais periférica. E aí só 2 adendos, eu lutei muito por uma lei de conectividade que desse acesso a 18 milhões de alunos e 1,5 milhão de professores, à internet, equipamento, e batalhamos muito também no leilão do 5G. O Brasil viveu o maior leilão do mundo pelo nosso tamanho de 5G e a gente trabalhou muitos meses pressionando e conseguiu incluir 14 mil escolas que vão ser conectadas como contrapartida. A gente tem hoje um número absurdo de escolas que, mesmo quando tem internet, não é rápida o suficiente para o uso pedagógico. Então tem uma inclusão a ser feita aí também. Para finalizar essa conversa, eu queria perguntar para vocês um pouco mais sobre a questão das habilidades sociocomportamentais, as soft skills, um pouco da palavra do momento, a gente fala muito sobre isso. E, Tabata, você tem uma história que fala muito sobre se colocar assertivamente dentro da política e em todas as pautas em que você trabalha, se comunicando de uma forma que sempre foi vista como empática, como assertiva, na forma que você se portava. E como você entende que essas habilidades de empatia, sociocomportamental, resolução de problemas, surge como um mecanismo de realmente mudança e como você acha que essas habilidades sociocomportamentais influenciam na vida das pessoas? Daria para falar sobre muitas coisas, mas refletindo um pouco sobre a minha trajetória, eu acho que o que mais contribuiu para que eu tivesse a habilidade de me comunicar com pessoas e grupos extremamente diversos, de dialogar, de brigar quando necessário, de ser resiliente, foi a diversidade de experiências que eu tive ao longo da minha vida. Eu fiz caber dentro de mim mundos que geralmente não se conversam.
fazer minha faculdade em Harvard, que é considerada a melhor faculdade do mundo, estudando ciência política e astrofísica, que são duas coisas que geralmente não se conversam, morando em uma ocupação na periferia de São Paulo, em que minha família mora até hoje, convivendo com pessoas que tiveram os maiores privilégios e com aquelas que não tiveram nenhum que comer muitas vezes, essa diversidade de experiências me trouxe até aqui. Fácil não foi, mas me ensinou muito. E aí quando a gente pensa na educação, que eu sonho para as nossas crianças, é esse modelo de educação verdadeiramente integral. Uma educação em que a gente entende o valor do esporte, porque o esporte te ensina a ter foco, a ter disciplina, em que a gente entende o valor de uma aula de teatro, em que você vai poder aprender a se comunicar, em que você entende o valor de se aprender uma nova língua, como o inglês, de você misturar a robótica com a biologia. É isso que eu sonho quando eu falo de escolas integrais, de escolas que deem uma formação holística. E aí também falar de diversidade. A gente divide muito no Brasil. Então, uma banda vai para as melhores escolas particulares, uma outra fica em escolas em que falta professor, em que falta água, internet e por aí vai. Então, entender que essa formação que a gente sonha também passa por juntar o filho do pobre, juntar o filho do rico, e é isso que me traz na política, ter esse sonho ousado de que um dia o filho da periferia, o filho do pobre tem a mesma oportunidade que o filho do rico, que o filho do centro. Israel, você também tem bastante experiência com isso, essas habilidades sociocomportamentais, acredito que você tenha as desenvolvido, é sua primeira candidatura, mas você previamente se formou em Direito, que é uma profissão que geralmente precisa de uma boa comunicação, e como que você entende essa questão de desenvolvimento de habilidades, entender essa questão da educação de forma completa, né, como a Tabata falou, entender o desenvolvimento desse tipo de habilidade, essas competências que são vistas muitas vezes como complementares, mas são tão importantes também no nosso dia a dia. A gente hoje cada um vive numa bolha, né? Cada um tem a sua bolha. E complementando, e de novo concordando com o que a Tabata disse, alguns tipos de habilidade sociocomportamental só vem de experiências, Então você tem, quando você pensa numa escola na periferia, para criar essas experiências para as crianças e para os jovens, você precisa misturar não só, como ela falou, os alunos de uma escola de outra, mas também de trazer para os jovens experiências que eles não teriam normalmente, até para a questão política mesmo, de visitar a Assembleia Legislativa, de conhecer como funciona uma administração pública, de trazer temas e matérias e possibilidades como teatro, como esportes, como ela citou, e também levar, ainda quando mais você pensa já em jovens com uma certa idade, que começa a pensar no futuro, pensar em profissão, levar as profissões para dentro das escolas também, workshops, levar os alunos para conhecer empresas. Eu acho que é possibilitar que a realidade daquele aluno de periferia, hoje em dia ela é muito limitada. Ele vive ali, ele estuda num colégio e ele tem dificuldade até de enxergar os horizontes para ele. Então, ampliar os horizontes do jovem, não só através da educação do que ele pode ser, mas de mostrar para ele o que existe. Ampliar os horizontes deles levar eles a conhecer coisas que eles não conhecem, que vão levá-los a desenvolver determinadas habilidades. Acho que isso é muito importante quando a gente fala de uma educação completa. Trazer esse tipo de experiência para o jovem vai ajudá-lo também em habilidades emocionais, em habilidades comportamentais. Acho que tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa na educação que a gente quer e no futuro que a gente quer possibilitar, das oportunidades que a gente quer criar para os jovens. Perfeito. Muito obrigada pela conversa. Foi um prazer Muito ter vocês obrigada. aqui nessa conversa. Eu que agradeço o convite. Se quiserem falar alguma coisa, uma despedida, fiquem à vontade. Obrigada, gente. Do meu lado, só agradecer. Foi uma honra conversar com vocês dois e convidar as pessoas a conhecerem o meu trabalho. É Tabata, T-A-B-A-T-A, bem facinho, Tabata Amaral SP nas redes sociais, e vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês lá. Eu também queria agradecer a oportunidade. Para mim, além de mostrar algumas ideias, é uma oportunidade de aprender também com a Tabata, que em pouco tempo já é conhecedora profunda do assunto, já era antes da deputada, mas como deputada ainda
desenvolveu mais ainda ideias concretas e propostas. E agradecer também, chamá-los para me conhecer também um pouco melhor. O meu Instagram é israelalexandre.sp. Obrigado pela oportunidade. Perfeito, gente. Obrigada.